Deus não precisa de um palácio para falar com você, amém, gente? Não precisa de um grande pregador para você ouvir a voz de Deus. Deus pode usar um pregador que não é famoso, e Deus vai usar ele para falar com você. E pode ser que também nem seja pregador para Deus falar com você. A unção para um louvor e uma adoração, não precisa eu contratar um cantor para subir aqui e cantar para a igreja ser cheia da glória. Precisa disso? Para Deus manifestar o seu poder, Ele não precisa de uma grande igreja ou de um grande espetáculo. O que Deus vai precisar? Uma simples sarça. Uma sarça não tem nenhum valor. E essa sarça pode ser o que? A sua vida. A sua vida que para o mundo está quebrada. A sua vida que para o mundo não tem valor. A sua vida que para a sua família você não tem respeito. Pois Deus vai usar essa sarça. Para Deus usar você, Ele precisa apenas que você seja como uma sarça. Não precisa ter beleza, não precisa ser famosa. Mas é justamente quando ninguém te dá valor, é que Deus vai usar você. Êxodo capítulo 1, versículo 16, diz o seguinte: quando vocês ajudarem as hebreias a dar luz, verifiquem se é menino. Se for, mate-no. Se for menina, deixe-na viver. Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. De quem era a ordem? A ordem era do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo através da sua palavra. Eu abro o meu coração para ouvir a sua voz. Amém. Amém, pessoal. Bom, pessoal, nós estamos dando sequência da nossa série dos patriarcas, hoje falando sobre Moisés. E o versículo que acabamos de ler diz que quando José governador, ele morre, o novo faraó não conheceu o seu Deus. Então esse novo faraó, o rei do Egito, ele viu a população dos hebreus. Vamos lembrar que os hebreus estavam mantidos escravos no Egito. Então o faraó percebe que a população dos hebreus crescem assustadoramente. Eles poderiam ser escravos, mas faziam filhos, que era uma beleza. Pois bem, então o rei do Egito nota que nascem muitos homens dos hebreus. Ele chama as parteiras e dá uma ordem: eu quero que vocês, que quando ajudam o parto das hebreias, se é menino, mate. Veja se um homem desse não era perverso. Isso não se faz isso nem com animal. A ordem do rei era o quê? Matar os meninos e poupar as meninas. Teria Faraó medo de quê? Teria Faraó medo de que os hebreus se tornassem um povo mais forte do que os egípcios, porque eles estavam lá apanhando. Então a mensagem de Moisés nasce num cenário como esse. A Bíblia diz que Moisés nasceu e a parteira que fez o parto de Moisés não obedeceu a ordem do faraó. E pegam a criança, o Moisés, e escondem. Eu preciso falar que os soldados egípcios, eles faziam patrulha em todo o Egito para fiscalizar aonde é que tinha um menino, um recém-nascido menino. Esconderam Moisés. Só que a Bíblia diz que Moisés começou a crescer e foi impossível continuar
esconder a Ele. E aí, a primeira lição a gente aprende agora. Quando Deus tem um propósito na sua vida, ninguém consegue esconder você. Já é a primeira lição que a gente pega dessa palavra, sim ou não, gente? O inimigo vai na caça para nos matar, parar, derrotar. Só que tem um Deus poderoso nos protegendo. Tem um Deus poderoso fazendo o que, gente? Nos protegendo. E olha o que vai acontecer. Não conseguiram mais esconder a criança. Então a mãe de Moisés e a irmã pegaram um cestinho, colocaram o menino dentro do cestinho de junco, colocaram no rio Nilo, e a correnteza foi levando justamente lá para onde a filha do faraó se banhava. A filha do faraó ouviu um choro dentro daquele cesto, mandou buscar. Era um menino, era Moisés. A Bíblia diz que a filha de faraó, ela se apaixona pela criança, e ela percebe porque tinha um lençol hebreu, e disse: olha, é um hebreu, mas ele é tão lindo, pois eu vou adotar ele como meu filho. A princesa, a filha de faraó, ela não tinha filhos, então ela adota Moisés. Só que a irmã de Moisés, enquanto o cestinho está andando, a irmã de Moisés está acompanhando. E quando ela chega próximo à princesa, ela diz: a senhora precisa de alguma ama para amamentá-lo? Eu conheço uma. E ela diz: você traz para mim? Eu quero. Quem que a menina vai trazer? O que eu estou vendo aí, pessoal? Deus trabalhando. A ordem do faraó era para quê? Matar. Mas olha como é que Deus trabalha. Veja se isso não é uma obra de Deus. Uma criança, a filha de faraó diz para a mãe de Moisés, que não sabia que era mãe: tem leite aí? Ela diz: tem muito. Pois então eu vou contratar você. Ele é meu filho. Eu vou contratar você para dar de mamar ele, criar ele para mim. Eu vou pagar um salário para você ficar aqui amamentando ele aqui. Olha aí, gente. O menino é poupado da morte. O menino é adotado pela filha de faraó para ter a proteção, para não morrer. Vira príncipe, porque Moisés vira príncipe. A mãe de Moisés recebe um dinheirinho para amamentar o próprio filho. Ela ganha dinheiro. Veja se não é uma obra de Deus. Isso não é uma obra de Deus, não? É sorte, pessoal. É sorte. Não é sorte, isso é uma obra de Deus. Então eu consigo ver nessa história de Moisés, há muitos de nós que passamos por lutas um pouco parecidas, porque há muitas pessoas, eu não sei se alguém aqui, se a sua infância foi ameaçada, ou se você escapou de um aborto. Talvez você escapou de sobreviver a um aborto. Ou talvez no seu nascimento, você, na sua juventude ou na sua adolescência, você passou por momentos difíceis, de fome, de ameaças, de sofrimentos, estupros e por aí vai. E o que essa palavra está mostrando aqui? Que quando Deus tem uma obra na vida de uma pessoa, ela pode passar por altos e baixos, mas o final sempre vai ser diferente. E a gente pode entender essa palavra da seguinte maneira: se não fosse Deus, eu estaria morto. Moisés, já adolescente, poderia dizer isso, porque mais tarde ele descobre que é hebreu, e ele vai dizer: foi uma obra de... Porque se não fosse uma obra de Deus, eu teria morrido lá nos primeiros dias de nascimento, ou no próprio dia. Então, se você está aqui e reconhece isso como Moisés, se eu estou aqui, é porque Deus tem uma obra na minha vida. Diga: Deus tem uma obra na minha vida. Tem. Portanto, Moisés cresce, torna-se príncipe,
E aos 40 anos, a Bíblia diz que Moisés descobre que ele é hebreu. Ele descobre toda a verdade. E a partir daquele momento ele vai se empenhar para tirar o seu povo daquela escravidão, porque o povo trabalhava e não tinha salário, só tinha comida. O povo trabalhava para comer. Eles não tinham salário para comprar uma casa, para ter bens. Eles não tinham esse direito porque eles eram escravos. Eles não tinham riquezas. Eles viviam e sobreviviam com o pão. E Moisés vai trabalhar incansavelmente para livrar o seu povo, até que ele vê um soldado egípcio chicoteando um hebreu, e ele vai para cima livrar o hebreu, e ele acaba matando o soldado egípcio. E Faraó diz para Moisés: Moisés, vai embora daqui, para que eu mesmo não tenha que te matar. Agora você vai perceber um outro nível, uma outra história da vida de Moisés, um outro lado da vida dele, porque ele já era príncipe. Moisés era rico, Moisés estudou, tinha formação, era também um guerreiro, conhecia das letras e das artes marciais, ele era um guerreiro. Só que agora o próprio Faraó era uma espécie de Deus para os egípcios. Diz para ele: porque você é filho adotado da minha filha, para que eu não mate você, vá embora daqui. Então Moisés foge. Ele tinha quantos anos? 40 anos. Moisés vai então para os montes, o deserto do Monte Sinai, e ele vai recomeçar a sua vida. E aí eu quero trazer para você uma palavra lá em 2 Coríntios capítulo 12, porque eu preciso colocar esse verso aqui. O que o apóstolo Paulo diz? 2 Coríntios capítulo 12, está anotando? 2 Coríntios capítulo 12 e o versículo 9. Paulo diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Repita comigo só essa frase: o poder de Deus, vamos lá gente, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Pronto, esse versículo é muito forte. Ei, Moisés estava lá do lado do rei, mas agora ele perde tudo. Ele é expulso do Egito. Se ele permanecesse ali, seria morto. E como o Faraó era cruel, não tenha dúvidas de que ele poderia colocar Moisés numa praça para ser enforcado na frente dos hebreus, sim ou não? Ele não já tinha mandado matar lá no início, quando tinha nascido? Ele era perverso. Não duvide se Faraó não teria essa coragem. Mas até nisso Deus usou o Faraó para dizer: vá embora, não mate-o. Quem está me entendendo, pessoal? Não mate-o. E aí ele perde tudo. Moisés sai com uma mão na frente e outra atrás, sem nada. E aí eu quero trazer essa lição para vocês, que é muito duro. Uma pessoa que já teve uma vida muito boa, uma vida confortável, e ela acontece uma reviravolta na vida dela, e ela perde tudo. Ela perde a família, porque agora Moisés estava longe da sua mãe adotiva, a filha de Faraó, e da sua mãe de sangue, porque ele não poderia levar ela, porque ela era escrava. Quem está me entendendo, pessoal? Moisés foi sozinho, sem levar ninguém, porque não podia, porque os seus eram escravos. Então Moisés perde a família, perde toda a sua riqueza, economicamente falando. Ele segue para o deserto e conhece uma outra família, se apaixona por uma mulher, casa com ela, e essa família em qual ele encontra, diz a Bíblia que o pai da mãe de Moisés era um sacerdote. Olha como Deus une.
Olha como Deus trabalha. Lembra do versículo que eu li? O versículo que eu li diz que o poder de Deus, diga, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E aí, em outro momento, o apóstolo Paulo diz assim: quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Então, se o diabo pensou que ele tinha acabado com a vida de Moisés, ele se enganou, porque foi na fraqueza, escute isso, é na sua fraqueza que Deus vai aparecer na sua vida. Deus não apareceu a Moisés no palácio, Deus não falou com Moisés no palácio, Deus falou com Moisés no deserto. Então você pega essa lição para você aqui. É no teu momento difícil que Deus vai aparecer na tua vida. Talvez você está muito bem, obrigado, glória a Deus. Você tem tudo, mas talvez você não sente a voz de Deus falando com você. Mas às vezes, quando você passa por uma luta ou um momento difícil, e é naquele teu momento difícil que Deus vai aparecer falando com você. É ali. Eu vou ler um texto, Êxodo capítulo 3. Abre lá, por favor, gente. Êxodo capítulo 3, versículo 1. Olha o que vai acontecer. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro. Veja aí, Moisés deixou de ser príncipe para ser o quê? Pastor de ovelha, do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, ou que coisa maravilhosa, pensou, porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto, ou irei para ver essa maravilha. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, no meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu. Observe que Deus chama Moisés pelo nome, e ele diz: eis-me aqui. Então disse Deus: não te aproxime, tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de teu pai, olha os patriarcas, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Repita comigo essa frase: porque teve medo de olhar para Deus. Para mim isso aqui é uma frase muito forte. Já leu Isaías? Diz que Isaías, lá no capítulo 6, diz que Isaías, ele viu a glória de Deus. Isaías, profeta Isaías, viu a glória de Deus. Aí o profeta Isaías diz assim: agora eu vou morrer, porque eu vi a glória de... Isaías falou assim: eu vi a glória de Deus. A gente poderia dizer assim: olha, eu estou vendo a glória de Deus, que maravilha, sim ou não? Mas Isaías, olha o que é temor. Pega isso, pessoal. Isaías disse: vi a glória de Deus. Meu Deus, eu vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros. Isaías falou isso: eu vi a glória de Deus e vou morrer, porque os meus lábios são impuros. Aí a Bíblia diz que veio um anjo, pegou uma brasa e tocou com a brasa na boca de Isaías. O que significa isso?
que o seu pecado foi purificado, perdoado. E aí em seguida o Senhor diz assim: a quem enviarei? E aí Isaías fala assim: pô, eu estou aqui, Senhor, estou purificado, envia eu estou aqui. Voltando para Moisés. Moisés estava pastoreando as ovelhas. Gente, aqui para nós, já se tinha passado 40 anos. Ele saiu do Egito com 40 anos. Quando ele chega nas terras de Midian, no Monte Sinai, ele passa mais 40 anos cuidando de ovelhas. E em 40 anos Deus não falou com ele. Aliás, nunca tinha falado, né? Porque nem no Egito o Senhor tinha falado com ele. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? A primeira experiência que Moisés vai ter com Deus será aos 80 anos. Quando ele está cuidando de uma ovelha se afastou um pouco mais longe e ele foi lá buscar ela. Quando ele viu uma sarça. Olha como é que Deus trabalha. Moisés viu um arbusto que ele estava em chamas, mas ele não se consumia. A gente vê um mato pegando fogo e a gente vê fumaça, cinza, e o mato baixa porque o fogo queimou. Sim ou não? Mas a sarça, o arbusto que Moisés estava vendo, ele estava lá fumegando, queimando, mas não se consumia. E ele disse: que coisa é essa? Eu vou me aproximar para ver que maravilha é essa. Ele ficou impressionado, chamou aquilo de maravilha. Só que quando ele vai se aproximando, ele ouve uma voz: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E o Senhor se apresenta e diz: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Imagina Moisés nesses 40 anos que ele estava no deserto. Escuta isso, pessoal. Quando ele saiu do Egito tinha 40 anos. Quando ele chegou lá em Midian, ele vai passar 40 anos orando. 40 anos orando, dizendo: poxa, o Deus de nossos pais, Abraão, Isaac, Jacó, José, fizeram uma promessa, nos abençoar, mas por que nós somos escravos? 40 anos, gente. E até que enfim Moisés vai ter a sua primeira experiência. Deus se apresentar e dizer: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de teu pai. Ele fica emocionado. Ele nunca tinha ouvido a voz de Deus. E o Senhor fala para ele: tira as sandálias dos seus pés, porque a terra em que você está é o quê? A terra em que você está é santa. Gente, qualquer lugar onde Deus se manifesta, aquele lugar se torna santo. Não obrigatoriamente aquele lugar, mas a sua casa pode ser também um lugar santo. Amém, gente? Quem está me entendendo, pessoal? O seu trabalho, o seu ambiente pode ser santo também. A expressão tira a sandália vai nos trazer uma lição de que aonde Deus está, alguém não pode continuar com o coração magoado, tem que tirar a sandália. Amém, gente? Está me entendendo a expressão, né? Tem que perdoar. Aonde Deus está, o pecado tem que tirar o pecado fora, porque Deus está ali. A expressão tire a sandália não era só tirar o sapato e ficar ali descalço. É uma expressão: esse lugar aqui é santo. Aqui não é lugar de ódio, aqui não é lugar de vingança, aqui não é lugar de mentira, aqui não é lugar de... Vocês estão me entendendo, não é? Aqui não é lugar de pecado. É essa expressão que o Senhor está nos dizendo. E aí Moisés, a ficha dele cai, e ele cobre o quê? O rosto, para não ver a face de Deus.
isso também é uma expressão. Assim como eu já dei o exemplo de Isaías. Naquele momento, Moisés tem uma experiência fantástica com Deus. E aí eu vou trazer lições. Porque 40 anos é muito tempo. No palácio, o tempo que ele estudou, o tempo que ele viveu, produziu. E logo após descobrir que era hebreu, não tinha tido uma experiência com Deus. E aí eu trago uma lição para você. É que Deus não precisa de palácio. Deus não precisa de um palácio para falar com você. Amém, gente? Está me entendendo? Não precisa de um grande pregador para você ouvir a voz de Deus. Deus pode usar um pregador que não é famoso. E Deus vai usar ele para falar com você. E pode ser que também nem seja pregador para Deus falar com você. Deus pode... A Bíblia diz que Deus usou até uma jumenta, não foi? Deus usou uma jumenta para falar com o homem. Então o que eu estou querendo dizer é que Deus não precisa de um palácio para falar. Não precisa de um grande pregador. A unção para um louvor e uma adoração, não precisa eu contratar um cantor para subir aqui e cantar para a igreja ser cheia da glória. Precisa disso? Onde é que está escrito isso? Não precisa. Mas nós mesmos, a gente pode cantar, louvar, sendo de coração, a igreja pega fogo, sim ou não? Porque a unção de Deus está ali. Então o que eu estou querendo dizer para você é que para Deus manifestar o seu poder, Ele não precisa de uma grande igreja ou de um grande espetáculo. O que Deus vai precisar? Uma simples sarça. Uma sarça não tem nenhum valor. E essa sarça pode ser o que? A sua vida. A sua vida que para o mundo está quebrada. A sua vida que para o mundo não tem valor. A sua vida que para a sua família você não tem respeito. Pois Deus vai usar essa sarça. Eu vou falar de novo que vocês não entenderam. Para Deus usar você, Ele precisa apenas que você seja como uma sarça. Não precisa ter beleza, não precisa ser famosa. Mas é justamente quando ninguém te dá valor, é que Deus vai usar você. É que Deus vai dar valor a você. Vocês me entenderam? E quem sabe se você hoje tem sido essa sarça insignificante, mas que Deus vai descer a sua glória para um propósito. Eu vou ler a partir do verso 7. Vamos continuar a fala de Deus. Versículo 7. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus exatores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vista. Olha a promessa: para uma terra boa, terra prometida, onde há leite e mel com fartura. A terra dos cananeus, dos hetitas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus, dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim. Tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu o envio a Faraó. Você vai voltar para tirar do Egito o meu povo, os israelitas ou os hebreus. Amém, gente? Escuta isso, pessoal. Imagina Moisés receber as instruções de Deus. A experiência que ele teve com Deus, digo, foi maravilhosa. Mas a Bíblia diz que Moisés, ele vai olhar para si e vai dizer assim: por que eu? Por que não outro? Por que uma outra pessoa mais jovem? Até porque Moisés já está com 80 anos. Moisés já não é mais aquele moço. Ele já é um idoso, né? 80 anos.
E olha a obra de Deus, pessoal. Assim como disse que Deus não precisa de palácio para falar, Deus não precisa de um cantor para a glória descer num culto, Deus não precisa de uma grande igreja para operar um milagre. Precisa? Assim também Deus não vai, digamos, classificar. Olha, para mim usar você tem que ter no mínimo 50 anos. É assim? Deus vai dizer não, porque Moisés vai se sentir assim: por que eu? Moisés, ele vai dizer que ele já não é um moço, ele já é um velho, que se sentia pesado em língua, porque ele tinha um problema de gagueira, na sua dicção não era muito legal. Então ele vai começar a colocar essas coisas: por que eu, se sou velho? Por que eu, se sou gago? Porque eu, logo eu, a quem Faraó quer matar. Está me entendendo como é que é a obra de Deus? Só que Deus, ele contraria tudo. Deus contraria e diz: olha, exatamente será você, para que fique provado que foi eu quem dei a graça, para que fique provado porque foi eu quem derramei a bênção. Está me entendendo, pessoal? Então Deus está, a lição que a gente aprende hoje é que Deus está dizendo para você: não te mandei eu, então não fique dizendo eu não posso, porque você pode, porque você você irá na minha graça, você irá no meu poder, você irá na minha direção. Você não vai pelas suas condições. Assim eu vou. Diga: assim eu vou. É porque se for pela minha condição, eu não vou conseguir. Mas se for pela condição de Deus, aí eu vou até para a lua. Se for assim, eu vou. Versículo 11. Vamos lá, versículo 11. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova que eu sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus nesse monte. Vocês vão voltar para cá, para esse monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus do céu, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: diga: eu sou eu o que sou. E isto é que você dirá aos israelitas: eu sou, o eu sou me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Este é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Escute, pessoal, para mim encerrar essa parte aqui. Moisés estava num dia como outro qualquer, pastoreando ovelhas. Moisés não estava naquela expectativa de Deus falar com ele. Aquele era um dia comum. E a lição que nós vamos receber aqui dessa palavra é que Deus vai falar com você no dia do seu trabalho comum. Você acordou, você levantou, seguindo a sua rotina, e de repente você ouviu a voz de Deus, e de repente Deus falou ao seu coração, e de repente Deus desceu do céu uma direção, uma sabedoria tão grande, tão preciosa, que você fica como Jacó, que disse: o Senhor estava aqui e eu não sabia ou não percebi. Você vai ficar tão feliz porque Moisés não esperava isso. Quem está me entendendo, pessoal? Às vezes a gente quer forçar Deus falar com a gente. Às vezes a gente quer forçar Deus aparecer na vida da gente. Às vezes a gente quer forçar o agir de Deus a nosso respeito, da maneira que a gente quer.
e Deus não dê nem tchum para você. O Senhor não vai me ouvir não, Senhor. E o Senhor diz: eu estou ouvindo você há muito tempo, mas é que a sua hora vai chegar. E aí você está lá na fé, e de repente o Senhor aparece para você num dia em que você nem esperava. Você está me entendendo, gente? Quantas vezes no seu dia Deus fala com você que Ele tem um propósito, e aí você despreza? Estou colocando agora de outra forma. Deus falou e você não valorizou. Está me entendendo, pessoal, como é que é? A pessoa às vezes quer que Deus fale com ela, lhe dando uma resposta, e Deus não fala como ela quer, ou naquele tempo houve um silêncio. Mas aí às vezes quando Deus falou, a pessoa diz assim, não valorizou o que Deus falou. Às vezes Deus usa uma pessoa que senta do seu lado. Às vezes Deus envia uma pessoa que você não conhece e fala algo para você. Deus usou ela para falar e você nem tchum para Deus. E Deus falou. Deus falou para você algo tão maravilhoso e você desprezou. Deus deu uma direção para você tão valiosa e você, acho que não é isso que Deus está falando. E Deus falou. Então qual a lição que a gente está aprendendo aqui? É que nós precisamos, escute pessoal, nós precisamos ser sensíveis à voz de Deus. Nós precisamos, quando Deus falar, a gente já dizer: eis-me aqui, Senhor. Foi assim que Moisés falou? Há pessoas que não têm essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Deus falou, mas ela ignorou a voz de Deus. E aí Deus dá uma missão para Moisés, ele acata, ele então refaz aquilo que, o seu pensamento de que não seria aceito ou não, porque Deus diz: eu vou ser com você. Então assim eu vou, Senhor, assim o Senhor está comigo, então eu vou, mesmo velho, mesmo gago, mesmo em limitações, mas o Senhor vai comigo, então eu vou. Então Moisés volta para o Egito, se apresenta a Faraó e diz a Faraó: olha, eu sou Moisés, estou aqui em nome do eu sou, e assim diz o eu sou: deixa o meu povo ir. Ir para onde? O nosso Deus quer que nós saiamos daqui do Egito e vamos até ao Horebe para apresentar ao Senhor um sacrifício de louvor e adoração. E aí uma outra fase na vida de Moisés vai começar. Capítulo 4, vamos lá rapidinho, gente. Capítulo 4. Nesse capítulo 4, Deus vai usar Moisés, pessoal, com maravilhas que nunca tinha acontecido antes dele. Olha isso. Moisés respondeu, verso 1: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ver e disserem: o Senhor não apareceu a você. Então o Senhor lhe perguntou: que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor: jogue-a no chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. E Moisés fugiu dela, tomou um susto. Mas o Senhor disse: estende a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente, e esta se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor, vocês estão vendo aí, né, gente? Um milagre aí, ó. E disse o Senhor: isto é para que eles acreditem que o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó apareceu a você. Disse mais o Senhor: coloque agora a mão no peito. Moisés obedeceu, e quando a retirou, ela estava leprosa e parecia neve. Ordenou-lhe, pois: agora coloque de novo a mão no peito. Moisés pôs a mão no peito, e quando a tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele, ou seja, estava curado. Vamos parar um pouco aqui, pessoal. Eu, por minha conta, fiz aqui uma lista, lendo, claro, o texto, das maravilhas que Deus fez por Moisés
quando ele pisou no Egito de volta. Bom, só nessa de colocar a mão no peito e tirar, e a mão ficar leprosa, e depois colocá-la de novo e ela está normal, isso é ou não é poder de Deus? Mas coisas maiores estavam para vir. O Senhor falou assim: isso aí vai ser só um sinal, porque olha o que vai acontecer. Eu pelo menos nas minhas contas aqui, eu fiz uma lista de 10 coisas. Primeira lista, as 10 pragas no Egito. Lembra das 10 pragas? Tudo que Moisés falava, olha, a água vai transformar em sangue, vai ter gafanhoto, vai ter rã, vai ter não sei o que. Tudo que Moisés falava. Então olha a lista: 10 pragas. Segundo, abertura do mar. Deus abriu o mar para a libertação do povo. Terceiro, a Páscoa, a festa da libertação. O povo fez uma festa tão bonita que nunca tinha se feito antes. A festa da comemoração da Páscoa, porque Deus mandou instituir isso. As águas de Mara, quarta, as águas de Mara se tornaram doces. A água era amargosa, tornou-se doce. Quinto, Deus mandou o maná e as codornizes no deserto. O povo pediu carne, Deus mandou. O povo pediu pão, Deus mandou. Sexto, Deus mandou uma nuvem de dia para proteger o povo do sol, e à noite tinha uma coluna de fogo. Isso não é uma maravilha também de Deus? Sim. Sétimo, a derrota dos amalequitas. Diz que os amalequitas cercaram os hebreus no deserto para roubar e matar, e eles venceram os amalequitas com um grupo bem reduzido. Moisés subiu o monte enquanto ele estava com as mãos erguidas. O povo que não sabia lutar, lutava e vencia. Isso não é uma maravilha de Deus? Oitavo, os 10 mandamentos. Isso foi um marco. Deus escreveu nas pedras os 10 mandamentos. Nono, Deus instituiu as leis de justiça, usando Moisés com uma sabedoria extraordinária. Décimo, Deus confirma a aliança. Deus confirma. Lembra que Deus fez uma aliança com Abraão, confirmou em Isaac, confirmou em Jacó. O Senhor não confirma essa aliança com José, mas Ele confirma com quem? Com Moisés. Veja, José foi uma bênção, não foi? Só que Deus não apareceu para ele, Deus não falou com ele, mas Deus apareceu a Moisés. E várias vezes Moisés não chegava e dizia para a mulher e para os filhos: olha, hoje Deus falou comigo. Isso é novidade. Não, Deus falava com Moisés todo dia. Todo dia. Pense se um homem desse não era abençoado, sim ou não? E aí, gente, Deus confirma em Moisés a promessa que fez com Abraão. E eu quero que você leia comigo Números, capítulo 20, para a gente terminar. Números, capítulo 20. Números, capítulo 20, versículo 7. Números, capítulo 20, versículo 7. Deus confirma então a promessa. Mas por que Deus não permitiu Moisés e o povo entrar na terra prometida? Essa é a fase final da mensagem. Até agora, na vida de Moisés estava tudo beleza, né? Mas aí tem a pergunta, né? Eu não poderia encerrar a mensagem sem falar disso, porque todos nós sabemos que Moisés e o povo não entraram na terra prometida. Aí a pergunta: por quê? Depois de tantos feitos, por que não entrar na terra prometida? Números capítulo 20, versículo 7. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com o seu irmão Arão era o sumo sacerdote, irmão de Moisés, reúna a comunidade diante desta e fale aquela rocha. Fale aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão a água da rocha para a comunidade e os seus rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor,
como este lhe havia ordenado, Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha. E Moisés disse: escutem, rebeldes. Moisés estava invocado. Escutem, rebeldes. Será que teremos que tirar água dessa rocha para dar a vocês? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não serão conduzidos, ou não conduzirão essa comunidade à terra que dou a vocês. Entenderam aí, pessoal? Parou aqui, ó. O Senhor, de um lado a gente vê que a água jorrou, as pessoas beberam água, mas aí a maior tristeza veio após isso. É isso que vocês querem? Vocês querem água? Eu vou dar, mas vocês não vão mais entrar na terra. Ô gente, preste atenção aqui, por favor. Escute. Por que Deus não permitiu Moisés e o povo entrar na terra prometida? Vamos na ordem. Primeiro, o povo deixou de honrar a quem? E passou a murmurar. E isso causou um estresse em Moisés, que era o líder. Uma certa vez ele até disse: sou eu porventura pai? Eu gerei vocês para que eu dê pão, carne e água? Ele até falou assim: eu gerei por acaso vocês para vocês estarem me pedindo isso? Ele falou isso numa emoção, porque estava bastante nervoso. Mas aí, pessoal, eu encontro um versículo na Bíblia, em Números capítulo 12 e versículo 3. Números capítulo 12 e versículo 3 diz o seguinte, ó: ora, Moisés era um homem muito o quê? Manso, paciente, mais do que qualquer outro que havia onde? Oxi, eu leio de novo. Moisés era um homem manso, mais do que qualquer outro que havia sobre a terra. Agora olhe para mim. O homem era manso, calmo, mas mesmo assim perdeu a paciência. Ele era o homem mais manso, não havia outro mais do que ele. E até o mais manso perdeu o equilíbrio. E o fato de Deus não ter permitido ele e o povo entrar houve murmuração por parte do povo, houve a adoração ao bezerro que eles levantaram na ausência de Moisés, e só por isso Deus disse: não vai entrar. O povo pediu água e Moisés, o primeiro erro de Moisés, Deus disse: reúna o povo, doutrine o povo e fale a rocha, ela vai sair água. Moisés chama o povo, mas ao invés de falar a rocha, ele pega o cajado e quebra o cajado na rocha. Olha o homem manso aí. Olha o homem manso aí. Quebrou o cajado na rocha. Saiu água. O povo bebeu. Mas aí o Senhor diz assim, ó: em primeiro lugar, Moisés, mesmo você sendo o homem mais manso da terra, mas diante daquela situação você falhou justamente naquilo que você mais tinha, a mansidão. Falhou. Você, de uma forma arrogante e numa atitude impensada, acha que o melhor é assim, né? Ao invés dele pensar o seguinte: Deus mandou falar, Deus não mandou bater. Quem está me entendendo, pessoal? Qual é a lição dessa palavra aqui?
é que nós precisamos muitas das vezes, pessoal, segurar as nossas emoções. Às vezes dá vontade de resolver no braço, segura. O pessoal fala assim, conte até 10, né? Olha o erro que Moisés cometeu, que causou a sua perda da terra prometida. Em segundo lugar, ele não obedeceu a Deus em falar a rocha, mas ele fez diferente, bateu 2 vezes, agindo de forma agressiva. Se Deus mandou apenas falar, fale. O terceiro erro, no lugar de honrar a Deus, a santidade diante do povo, ele desonra a Deus diante do povo. E aí foi o fim do poço, porque desonrar a Deus diante do povo, o povo já estava, digamos assim, errados diante da presença de Deus, porque falavam mal de Moisés pelas costas, murmuravam o tempo inteiro. E Moisés vem na frente daquele povo e faz um papel daquele, desonrando a Deus na frente do povo. Quem está me entendendo, pessoal? E assim, eu posso ficar com pena de Moisés? Sim, mas com Deus não tem esse negócio de pena não. Está me entendendo que com Deus não tem esse negócio de pena? Deus é misericordioso, mas a paciência de Deus tem limite. Diz, olha, eu não vou permitir e acabou. Porque se eu permitir, esse negócio aqui vai virar bagunça. Está me entendendo como é que é? Então Deus disse, não vai. Não vai. E aí, gente, para terminar mesmo, nós vamos buscar uma interpretação no apóstolo Paulo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1. Aí eu termino a mensagem. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1. Nós vamos ter aqui, nós vamos ver como o apóstolo Paulo interpreta essa passagem que acabei de falar. 1 Coríntios, lá no Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1, diz o seguinte: olha como é que Paulo interpreta isso. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem, a todos passaram pelo mar. Ou seja, lá na passagem das águas, eles foram até batizados, né? É assim que Paulo está dizendo, ó. Em Moisés, todos foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha, aquela rocha era quem? Vocês estão entendendo, pessoal? Ou lendo, essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Eles morreram no deserto, não entraram na terra prometida. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil. Vocês lembram disso, né? Que a terra abriu e... Não devemos pôr o Senhor à prova, como algum deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplo e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar de pé ou firme, cuide para que não caia. Não sobreveio a vocês, ou não virá a vocês, tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel,
Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possa suportar. Diga glória a Deus. O apóstolo Paulo resumiu tudo aqui, não foi? Guarde essa palavra. O final é triste, porque Moisés não entrou na terra prometida, mas Deus cumpriu tudo que falou, sim ou não? Tudo que Deus fez, desde o nascimento de Moisés até a morte, tudo que Deus fez por ele, cumpriu e foi extremamente fiel e zeloso. Mas aí o homem, o ser humano, às vezes não valoriza as coisas de Deus. Quando muito abençoado, esquece de honrar a Deus, dá as costas para Deus. E às vezes na ignorância da cegueira espiritual, não quer ver a direção que Deus está falando. Então, gente, como o apóstolo Paulo disse aqui em Coríntios, que tudo o que aconteceu serve para nós como lição e exemplo. Glória a Deus. Hoje nós temos uma esperança de alcançarmos não a nossa terra prometida, mas o nosso reino prometido. Qual é o reino prometido? O reino da glória de Deus. O reino da glória de Deus foi prometido a nós. E segundo Jesus, diz que só entrará lá quem for lavado e remido no seu sangue. Quem crê nessa palavra, diga eu. Glorifica Jesus bem forte. Fiquem todos de pé. Uau, que alegria ter a sua companhia aqui. Desejo muito que você aplique tudo que você aprendeu. Meu desejo aqui é alcançar o maior número de vidas para Cristo através da palavra. Então compartilhe esse vídeo para com seus amigos. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Fique na paz e até a próxima.